Olá, segundos anos, tudo estamos falando então, né, no último vídeo falamos sobre, a questão do início do primeiro reinado, tá, paramos na Constituição da Mandioca, que não deu lá muito certo, né, Dom Pedro dissolveu então, né, a Assembleia, e ele mesmo então resolveu fazer a Constituição, certo. Então, basicamente, ele dissolveu a Assembleia, ele nomeou um conselho de Estado, né, com aquela galera que diria "sim senhor", né, e nada assim, enfim, história é uma coisa engraçada quando a gente estuda, né, as coisas parece que às vezes não mudam muito, assim, com o passar do tempo. Mas tá, então ele chama uma galera lá dos seus compas, né, e aí, basicamente vai redigir essa Constituição, né, então em 1824, ela acabou sendo outorgada. Por que é outorgada? Outorgada é imposta, né, ela não foi feita, assim, de uma forma democrática, deliberativa, etc., com participação, né. Então basicamente é da autoria do chefe do executivo, no caso que é o monarca, Dom Pedro I, ele fez a Constituição e tô aqui, ó, isso aqui é a Constituição, engulam, né, basicamente. Então, tá, tem uma série de situações na Constituição, ela tá na internet, se vocês quiserem dar uma olhada, a primeira Constituição brasileira, de 1824, mas ela trazia uma monarquia, então, hereditária, né, a religião católica era a religião oficial do país, ela subordinava a igreja ao Estado, mas havia essa questão oficial, né, então tinha uma divisão político-administrativa do território, era dividido em províncias, certo? Então cada província tinha um presidente de província, que era quem escolhia, era então, né, o imperador, tá? O voto era censitário, mas voto para quê? Para imperador não, né, pessoas? O voto para, assim, enfim, né, para o legislativo, né, que é atuar de uma forma mais subordinada, no caso, aos interesses do imperador, certo? Os eleitores, então o voto era censitário, os eleitores, como eu disse, tinham que ter uma renda mínima, basicamente, né? E aí era bem complexo, porque alguns poderiam ser, digamos assim, uma cidadania complexa. Alguns poderiam ser eleitos, outros não poderiam votar, mas não serem eleitos, né? Porque não tinha renda suficiente para tentar se eleger, certo? Mas tinha renda para votar. Então era uma coisa bem complexa, digamos assim, certo? Bom, então, basicamente a gente vai ter os cidadãos sendo considerados, então, livres, né, nascidos no Brasil, ou também naturalizados brasileiros, poderia ser, claro que não é todo mundo livre, né, pessoal, a escravização não acabou, certo? Muito antes, pelo contrário. Bom, então basicamente tu tinha direitos, diferença, né, quanto aos direitos políticos, certo? Os cidadãos, como eu falei para vocês, eram classificados então em 3 grupos, porque tinha aqueles que tinham renda suficiente, né? Tinham aqueles que não tinham renda suficiente para nada, tá? Então eram aqueles cidadãos passivos. Tinham aqueles que podiam votar, né? Tinham renda suficiente para votar, mas não para ser votado. E tinha aqueles que eram tão ricos que podiam votar e serem votados, certo? Então, basicamente, era pela grana que tu tinha, tá? É muito explícito isso aí. Bom, tinha algumas questões também vinculadas ao acesso à educação, à obrigatoriedade da educação, mas que nunca foi posta em prática, diga-se de passagem, tá? Mas tem alguns elementos bem interessantes, assim, até progressistas, digamos, entre aspas, muitas aspas, né? Mas que tinha esse viés de uma educação que fosse obrigatória, fundamental, etc, etc, mas que na prática não rolou, tá? Enfim. E nós tínhamos então os chamados 4 poderes, não eram 3 poderes, eram 4 poderes. Aqueles que a gente já conhece, executivo, judiciário e legislativo, e tinha o poder moderador, que é essa grande excrescência, né, dessa Constituição. Ou seja, tu tem uma Constituição, tem uma monarquia constitucional, só que tu tem dentro um poder chamado poder moderador, que era exercido pelo imperador e que podia, né, tipo assim, tinha uma perspectiva centralizadora, podia vetar, podia fazer várias coisas, né, ser e acontecer, e beleza, tudo bem, ele tinha esse poder. Então era o absolutismo dentro da Constituição, tá? Então, é basicamente isso aí. Bom, tivemos uma reação muito forte a toda essa situação, a esse autoritarismo, a essa centralização do poder nas mãos, né, do Dom Pedro. A gente tem a chamada Confederação do Equador, que é a grande revolta que o Dom Pedro vai ter que enfrentar. Por que do Equador? Porque do Equador, lá no Equador, não. Na verdade, no Equador, porque foi na linha do Equador, ou seja, no Nordeste, na região Nordeste, vai começar ali por Pernambuco, outras províncias vão aderir, e basicamente, né, são essa revolta
com a maneira com que a Constituição se colocou e, enfim, né, por ela deixar, digamos assim, ela impedir que grande parte da população tenha acesso à cidadania, né, enfim, que ela não combata as desigualdades. E como eu disse para vocês, a região Nordeste é uma região já, como eu disse para vocês, que historicamente, né, vocês vão que grande parte das revoltas, tanto do período colonial quanto do período imperial, depois quando é o período da regência, são no Nordeste. Por quê? Por tudo aquilo que eu já disse para vocês, né? Uma região que sofreu, que teve seu auge econômico, que tinha muito poder, e que depois perdeu isso, que foi relegada, mas que continua pagando muito imposto, que sofreu uma pauperização muito grande, é uma província com muita população empobrecida, muita população negra, mulata, né? Mulata é um termo horroroso, enfim, pessoas mestiças, etc, né? Então, é de fato, né, uma região, enfim, que é um barril de pólvora, uma região que foi desprezada, né, por muito tempo, enfim, várias situações, assim, que fazem com que o Nordeste seja o espaço mais, digamos assim, comum de revolta, certo? Então, uma população mestiça, uma população empobrecida, né, e que, enfim, reivindica muito, né, que tem essa característica de reivindicar muito os seus direitos, certo? Então, basicamente, com o fechamento da Assembleia Constituinte, com a imposição da Constituição de 24 e seu autoritarismo, né, a gente vai ter, junto com isso, uma crise econômica dos produtos que o Nordeste vende, uma série de impostos, etc., que vão causar isso. A população vai se rebelar. O estopim disso é quando Dom Pedro, que tinha então respaldo e direito para isso, coloca como presidente da província, né, uma pessoa que desagrada a população, né, da região de Pernambuco. Pernambuco recém, né, não há muito tempo atrás, tinha tido uma revolta, que é a 17, que eu falei para vocês. Esses ideais, né, republicanos, enfim, estão muito vivos ainda. Então eles não engolem essa situação, certo? E aí eles começam então um movimento de caráter separatista, de cunho republicano, né? E que vai logo se espalhar para a região do Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, enfim, né? Então algumas outras províncias também, como Piauí, Pará, também vão aderir, enfim, há uma grande confederação, por isso confederação do Equador, porque é daquela região ali, certo? Então eles queriam basicamente extinguir o tráfico negreiro, tentar recrutar, né, forças para enfrentar as tropas monárquicas. Nós temos várias pessoas que vão ser, né, tipo, importantes nesse processo, como o jornalista, né, não é bem o jornalista como a gente entende hoje, né, mas enfim, alguém que era, então, importante na imprensa da época, que é o Cipriano Barata. Também temos aí outros grupos, né, que eram outras pessoas, enfim, que são, digamos assim, importantes já historicamente nesses vários processos de revolta, mas o grande nome é então, né, o Frei Caneca, que era então um religioso, mas que estava sempre metido nesses processos de revolta, né, era alguém sempre que lutava muito pelo povo, enfim, né, o nome dele era Joaquim do Amor Divino Rabelo, mas que ele era conhecido como Frei Caneca, parece que ele vendia caneca, uma coisa assim. Bom, enfim, então basicamente Dom Pedro I, para poder organizar, a gente não tinha um exército no Brasil nessa época, né? Então ele acaba tendo que contratar tropas mercenárias, então aí vai uma grana também, né? Então ele vai basicamente contratar junto à Inglaterra, faz empréstimos na Inglaterra, vai contratar tropas mercenárias e vai então reprimir de forma muito violenta, né? Esses grupos, né? Que vão ser vencidos por terra, por mar, vão ser atacados de todas as formas. Os seus líderes todos foram condenados à morte, né? E o Frei Caneca, ele acaba... ninguém tem coragem de enforcá-lo, porque ele era, enfim, padre, e porque ele tinha muito carisma, assim, muito proximidade com as causas populares. Ele acaba, então, sendo fuzilado por esses grupos mercenários, né? Enfim, e aí a gente vai ter, então, essa situação, porém, vai ficar, como é que eu vou dizer, a figura, né, vai ficar meio queimada, assim, né, o Dom Pedro vai ficar meio mal na foto, digamos assim, fora que vai ampliar ainda mais a crise, né, inflacionária que o Brasil já estava vivendo, então, nesse contexto, porque amplia ainda a situação de endividamento. Então, basicamente, a gente não tem praticamente fontes de recursos, né, tipo, o Brasil depende muito das questões de matéria-prima, né, do setor primário. Cada vez mais a gente vai ter inflação, né? Então a gente vai ter situações de falência, inclusive do Banco do Brasil, né? Então os produtos de exportação
eles acabam ficando muito baratos, os produtos que o Brasil exporta acabam ficando muito baratos, e os importados acabam aumentando demais o preço, certo? E aí também criam toda uma hostilidade aos portugueses, que são quem dominam o comércio, né? Então, desde o período colonial, são os portugueses que dominam o comércio, e aí é uma série de hostilidades, enfim, né? E também o governo de Dom Pedro, né? Dom Pedro é uma figura difícil, uma figura extremamente autoritária. Era um cara também muito bom vivant, né, em grande medida, então isso também vai criando um desgaste muito grande da sua figura política junto à elite, né, ele vai perdendo o respaldo junto à elite brasileira também, certo? Então, a gente vai trabalhar um pouco mais esse contexto, que vai levar ao final do primeiro reinado no próximo vídeo. Fiquem bem, se cuidem, que a coisa tá muito complicada, tá, pessoas? Então, se mantenham saudáveis, tudo de bom, e espero que a gente possa se reencontrar logo, em algum momento, quando isso passar e a vacina chegar em algum momento, certo? Beijo.